E o começo de Francisco José e o começo de Galba também foram com você, né? Comigo, na minha farmácia. Eu tinha medo, trabalhando na farmácia. eu tinha medo de soltá-los, né? É. Do interior. Então eu botei comigo, para trabalhar comigo. É. E na proporção que eles foram crescendo e aplicando injeção mesmo lá dentro da farmácia, eu pus um ambulatório para Francisco José. Ali onde é o Merendinha, onde era o Merendinha. É, ali perto do Bradesco. Vizinha, não. É não? Era em frente à Casa Rádio. Em frente à Casa Rádio. Tá certo. É isso mesmo. No pé da escada, né? Botei exatamente. Era ambulatório para eles. A Casa Rádio, onde hoje é o Hotel Imperial. Exatamente. Hotel Imperial. E tem a farmácia, me parece que na esquina tem uma farmácia no térreo. Farmácias da Fé, parece, um nome assim. Não sei bem. Não, teve uma farmácia. Foi? Lá, né? Ou ainda tem, não sei, eu acho afastado. Que ainda tem uma farmácia lá. Ô Milton, aí você foi também acompanhando Francisco José, acompanhando Galba, mas aí a política um dia lhe chamou, não foi? Foi o deputado João Rosado, né? Foi? Ele foi quem me colocou na política, né? Foi, né? Para ser candidato. E naquela época, eles colocavam bastante candidato a vereador, que era mais fácil, não era o cabo eleitoral deles. Então eu fui vereador por 5 vezes. 5 vezes? Sempre fiel a eles. Tem um caso interessante aí, que quando eu quebrei a farmácia, eu fui para o Paraná. Em Apucarana eu fiz um curso de radiodiagnóstico e voltei para São Paulo. Em São Paulo me ofereceram em 3 clínicas, eu trabalhar nas 3 clínicas. Só que eu passei um frio muito grande lá e achava que meus filhos não iam se dar. Aí eu voltei para Fortaleza. E uma noite chegou um amigo nosso, que tem sido até colega da República meu, dizendo que Antônio Florencio queria falar comigo para trabalhar na campanha. Faltava 25 dias para as eleições. E eu vim. Quando cheguei ali no Hotel Caraúbas, que os ônibus paravam ali, em vez de ter o representante de Antônio Florencio, tinha o irmão de Edmilson Moura, Edilson Moura. Me levou para o São João, lá para a Fazenda São João. Lá estava o deputado João Rosado, estava Nezuí, Tarcísio, né? Naquele tempo eles Chico conviviam Mota, bem. E outros mais. É. Aí o doutor Van disse, quem foi que mandou lhe chamar? Ele foi o Antônio Florencio. Disse, mas você não vai trabalhar com ele, vai trabalhar para mim. Disse, mas doutor, eu tenho um negócio com ele, eu estou desempregado, eu preciso de um transporte para sustentar a família em Fortaleza, né? Fortaleza é da minha terra, né? É do Ceará, vive tempo lá. Então, ele disse, está aí o meu carro, é um Fusca vermelho, está cheio de medicamento, se vire. Só me apareça de sábado em sábado para me entregar o relatório. E assim eu saí, eu conhecia tudo, né? Você conhecia tudo. Bom, terminou as eleições, vamos para apuração, no segundo dia, uma vontade de ir embora, e ele estava anotando, que era difícil a gente saber, né? As outras cidades, né? A votação dele. Aí o deputado, eu quero ir embora. Eles aguardam um pouquinho aí. E eu aguardei, quando disse tudo, chega de Edmilson Moura, né? Aquela chave dele. Disse, quando experimenta esse Jeep aí. E eu fui experimentar o Jeep. Fui até o Angicos e voltei. Eu peguei a chave para ele e digo, bom, o que precisa é borracha, né? Lubrificar essas coisas. Então tá aí, é seu, se vire. Aí eu digo, como é que eu vou para casa sem dinheiro e fazer a manutenção do Jeep? Aí o deputado com a mão no bolso me deu 40 contos de reais. Aí eu fui. Mas eu, pelos dias que passei aqui, começou o pessoal a me procurar. E eu montei um birôzinho ali na Almeida Castro, ao lado da União Caxeiral, que era um prédio da minha tia, né? E comecei.
novamente para o ambulatório, que desta vez fui presenteado por um amigo meu, me deu um ambulatório completo, né? Aderaldo Félix. Aderaldo Félix, empresário, proprietário de uma indústria na Passagem de Baixo, aquela foi a segunda, barragem. Mas ele fez uma máquina para óleo de oiticica. Inteligentíssimo aquele rapaz, inteligentíssimo. Aderaldo. Pois é, eu era enfermeiro dele, da família dele. Inteligentíssimo. É uma pena aquele cidadão ter nascido numa cidade como a nossa e ter ficado sem estudar. Exato. Porque ele é um homem inteligentíssimo e empreendedor. Na época veio aquela máquina da Tertuliano Fernandes, né? Óleo. Foi. E a dele produzia a mesma coisa com 2 operários, enquanto lá, me parece que 16 operários. E ele ainda instalou uma indústria de soda cáustica em Mossoró. Em Mossoró. Não teve incentivo, não teve compreensão, não houve quem tivesse, na época, entendido a linguagem dele, e depois caiu, né? Mas você vê que hoje nós ainda pegamos as águas mães, que são aquelas águas que sobram do sal. Exato. Quando nós retiramos o sal, sobra a água mãe. Aquela água mãe nós jogamos novamente para o mar, devolvemos de novo para o mar. Ele não. Ele pegava a água mãe e extraía a soda cáustica. Você vê que isso já há uns 40, 50 anos atrás. Tá certo? Exato. Você vê que cabeça ele já tinha. Agora, não teve incentivo, não teve estímulo, não houve quem desse a mão. Aí, para competir com os grandes empórios lá do sul, não teve condições, né? Não teve condições. Mas é um nome de Aderaldo. É um cara excelente. Excelente cidadão. Ô Milton, aí então você... Aí entrou na política? Como foi que você entrou mesmo na política? Foi ser candidato a vereador? A pedido de Ivan. Ele diz, olha, você tem todas as condições de se eleger. Aí foi logo naquela época ser candidato? Na época foi em 62, se não me engano, eu tenho aí. E fui candidato com 509 votos. Foi, né? Na época. E depois veio subindo, né? Fui por 5 vezes, eu fui candidato e nunca saí do meu ambulatório para pedir voto a ninguém. Só pelo meu serviço prestado. Eu não cobrava. Eu tenho 986 afiliados. É mesmo? É. A última é aqui do Alto São Manuel, é por trás da igreja. Aí eu deixei, não tem mais. Em 1986 tem o nome e endereço de todos. Interessante. Quem tinha também um número de afiliados muito alto em Mossoró era Chico Bosch. Era. Bochinho. Não, era Joaquim Bosch. Chico Bosch não, Joaquim Bosch. E João Manuel. E João Manuel, João Manuel também tinha. Mas você também João Manuel tinha 1000. Quase mil afiliados. Meu filho, 986. 986. Ô Milton, agora voltando assim um pouquinho, fazer enfermagem naquela época era perigoso, não era? Tinha seus riscos também, não tinha? Tudo tinha, porque existia determinados médicos que não aceitavam, né? Porque eu e Francisco José não vivia só de enfermagem, de trabalho de enfermagem em si. Certo. A gente tem uma prática muito grande com relação à medicação, né? Medicação. E a gente indicava, né? Eu pelo menos, eu atuava no meu ambulatório quando chegava o sexo feminino, eu pedia que não me dissesse nada, esperasse que eu dissesse o que a pessoa estava sentindo. Eu imprimia essa força na pessoa, né? Que eles se davam bem e voltavam, né? Só que eu nunca apliquei, passava remédio controlado, nem coisa nenhuma. Sei. Então, por conta disso, o movimento era muito grande no meu ambulatório de Francisco José. Francisco José depois cresceu mais do que eu, né? Francisco José chegou a ter uma clientela muito grande. Então, os médicos foram em cima e denunciaram ele, e ele chegou a ser preso, né, pela Polícia Federal. Né? Foi, né? Foi. Conselho. Mas, o Conselho Federal de Medicina. Eu fui muito perseguido. Foi, né? Tinha um médico aqui que me perseguia muito. Foi, né? Não quero citar o nome. Tem uma turminha. Agora, aquela história do profissional que nós tínhamos em Mossoró, que era bem menor o número, né?
bem menor o número. Um número muito pequeno de médicos que tinha em Mossoró e precisava que aqueles que tivessem experiência, que fossem dotados de um conhecimento básico, apoiasse esse Exato. trabalho, né? Não é como foram hoje. surgindo certos médicos que trabalhavam com a gente no ambulatório. Tinha o doutor Chico Costa, que fazia pequena cirurgia comigo no ambulatório. É, né? Ele era urologista, né? Exato. E eu fazia parte de toque de próstata. E ele medicava, de acordo com o que eu dissesse, né? Certo. Eu fiquei tão prático no negócio. É verdade. Com o auxílio dele. Ô Milton, então você, vereador, 5 vezes, chegou inclusive uma das vezes a ocupar a função, o posto de prefeito. Eu era presidente na época e João Nilton foi participar de um congresso na Alemanha. E ficou Alcides Belo, né, que era o vice-prefeito. E ele teve uma crise muito forte, uma crise renal, e foi para Fortaleza. E eu, como presidente, assumi. Por 5 dias. Mas está registrado lá. Na época ninguém podia fazer nada, né? Mas eu ainda fiz muito porque na época a gente dava arisco, né? Sim. Mas João privava de dar. E eu dei muito arisco, fiz muita mudança durante os 5 dias. O Carlos Augusto um dia chegou lá, ele era secretário, foi despachar comigo e disse: João Nilton está vindo. E por quê? Não vai demorar mais, não, que ele está vendo o poeiriço de arisco que você está dando lá. Tá certo. Ô Milton, o vereador naquela época ganhava dinheiro? Não. Nós íamos ganhar dinheiro quando João Nilton prefeito. Que surgiu a carteira parlamentar. Foi, né? E ele, João Nilton, nós, da época, agradecemos muito a ele, porque apesar dele ser mão fechada, né, e muito honesto, para mim foi um dos presidentes mais honestos que teve em Mossoró. João Nilton foi. João Nilton foi. Então, ele se sujeitou a pagar por todos nós, certo? Tanto do partido dele como adversário, ele pagou para que nós pudéssemos ter o direito da aposentadoria, né? Pagou todo mundo. Ali em torno de 1976, por aí. 77. 77. No centro, né? Eu ainda parti para criar uma escola de enfermagem em Mossoró, uma maternidade escola. O projeto foi meu, trazia o nome de Maria Salles, a esposa de Dr. Chico Duarte. Dr. Chico Duarte. Na época, o reitor era Laplace. Laplace. A Faculdade de Enfermagem de Mossoró foi a primeira no Rio Grande do Norte. A primeira faculdade de enfermagem foi instalada em Mossoró. Depois é que a Universidade Federal do Rio Grande do Norte instalou a Faculdade de Enfermagem em Natal. E Mossoró também foi pioneiro nessa área. E a Faculdade de Enfermagem trouxe uma contribuição muito grande para o setor de saúde em Mossoró. Há uma diferença bastante nítida dentro dos hospitais. Os hospitais que antes trabalhavam sem enfermeiros formados, sem enfermeiras e enfermeiros formados, e no momento em que a Faculdade de Enfermagem começou a liberar, vamos dizer assim, a graduar os enfermeiros. Eu tive uma certa dificuldade. Muito diferente. Sabe, nos meus plantões em determinadas casas de saúde, que se fazia parto. A perseguição era grande, que nem deixava eu entrar e nem deixava Francisco José entrar para fazer parto. Porque você sabia fazer melhor que os outros colegas. Os outros colegas entravam. Mas nós dois não era permitido. É mesmo? A gente fazia por fora, Baraúna. Né? Eu fazia com o doutor Epitácio. Ele ia. Epitácio Carvalho. Ginecologista, obstetra. Um grande médico, por sinal. Eu trabalhei com o Epitácio Carvalho também. Milton, você hoje, depois de prestar todo esse serviço, você que sempre esteve presente, está aposentado? Não, estou aposentado, mas trabalhando. Trabalhando? Tenho meu ambulatório aqui vizinho. É mesmo? Todo dia no meu expediente. Ora.
Tem muita gente que me procura, né, doutor? Tem muita gente, tem muita gente. Atender. É verdade. Agora eu não cobro, não. Né? Olá, gente, meus amigos, meus conterrâneos de Mossoró, da minha amada Mossoró, terra de Santa Luzia. Eu não estou hoje aqui no cenário para apresentar o meu programa Versátil. Eu estou aqui para homenagear um grande homem, meu pai. Primeiro agradecer a TCM essa justa e merecida, né, homenagem ao meu pai, Raimundo Milton Silveira. Seu Milton, ou simplesmente Milton enfermeiro, simplesmente Milton meu pai. Um homem que nos ensinou a fé e construiu uma família linda de 10 filhos, ao lado de Dona Lourdinha Silveira, que estão juntos há 60 anos. Para você, papai, o meu aplauso, como eu faço aqui todos os dias, a minha admiração, a minha vaidade de ter um pai como você sim, porque nossa relação sempre foi de amigo. Você é um vencedor, uma pessoa que merece todas as homenagens do mundo. Um beijo, pai. Milton Silveira é uma figura marcante na história de Mossoró. Eu, por exemplo, divido o meu conhecimento com o padre Milton Silveira em 2 momentos. O primeiro momento foi na época em que meu pai trabalhava no centro de saúde e ele também fazia parte. E o outro momento de Milton Silveira é o momento familiar, que eu passei a conviver mais com ele de perto a partir da década de 60, quando eu me casei com uma cunhada dele, Zélia. O de Milton Silveira é uma figura importante na vida política de Mossoró. Durante 20 anos, ininterruptamente, convivendo na política, dando uma demonstração de um líder.